Ok. Então, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, né, só para dar uma pequena revisada no conteúdo de proteínas. Mas, antes disso, o que vocês lembram do que foi trabalhado? Ela falou da estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, falou sobre modelo chave-fechadura, Uhum. sobre que a enzima ela é catalisadora. Sim, sim. Certinho. Eu só fiz isso aqui, né, para dar uma revisada, né, que proteínas são macromoléculas compostas por quantidades enormes, né, de aminoácidos. E daí elas têm papel estrutural, de movimento, função alimentar, de defesa, de coordenação e de ação catalítica. Eu esqueci um E aqui. Daí as proteínas podem apresentar, né, essas estruturas, né, primária, secundária, terciária e quaternária, e a função, né, da proteína varia com o tipo de estrutura. Né, daí radiação, variação muito brusca de temperatura ou de pH podem desnaturar, né? Pode desnaturar a proteína. Né? Quando a proteína desnatura, ela acaba regredindo, né? Ela acaba mudando a estrutura, né? O tipo de estrutura, e ela não consegue desempenhar a função de forma adequada. Né? Daí as enzimas, né, são proteínas com função catalítica, né? Elas aceleram reações químicas. Elas têm uma partezinha, né, conhecida como centro ativo. Funciona como uma espécie de encaixe, né? Que onde a molécula, né, a que vai participar da reação, ela se acopla na, na enzima, né? Daí a reação é realizada e depois disso a enzima é restaurada e ela pode participar desse mesmo tipo de reação de novo, ela fica disponível. E só para dar uma comentada, proteínas também são importantes para o sistema imunológico, porque elas são componente dos anticorpos, né? Das imunoglobulinas, né? Deixa eu só entrando. Aqui. Então, né, elas compõem, né, elas fazem parte da composição dos anticorpos, né, das imunoglobulinas, que, né, são responsáveis por atacar, né, qualquer antígeno, qualquer corpo estranho que possa ameaçar o corpo, né, vírus ou bactéria. Daí é isso. Alguma dúvida? Tudo Não, certinho? não, tudo Beleza? certo. Uhum. Daí eu peguei aqui umas questões desse capítulo, né, do livro, que algumas são interessantes, algumas são mais complicadinhas. Né, daí a gente vai resolvendo. Então, podemos começar? Tudo de boa? Sim, sim, pode começar. Uhum. Depois, leia o texto a seguir, escrito por John Jacob Berzelius em 1828. Existem razões para supor que, nos animais e nas plantas, ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que, no futuro, descobriremos que a capacidade de os organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico de seus tecidos. A previsão de Berzelius está correta, e hoje sabemos que o poder catalítico mencionado no texto deve-se os ácidos nucleicos, os carboidratos, lipídios, proteínas ou vitaminas. Qual vocês acham? Proteínas. É proteínas, né? Exatamente. Que são as enzimas, né? Perfeito. Essa aqui é simplesinha. É 2. Consideram-se aminoácidos essenciais para um determinado animal aqueles. Vocês lembram quais são, né? O que são os aminoácidos essenciais? Sim, sim, aquele que nosso corpo não produz. Uhum. Né? Então, no caso, qual que é a alternativa? Acho que tem uma aqui em cima também. Então, deixa eu ver aqui.
caso, é a alternativa B, né? Que ele necessita, mas não consegue sintetizar, tendo que recebê-los em sua dieta. Então, essa aqui também é bem de boa. Então tá, vamos lá. Unirio 2000. A albumina, que é uma macromolécula de peso molecular em torno de 42 mil G, encontrada na clara do ovo, é uma proteína formada pela reação entre ésteres, amidas, aminas, aminoácidos, ácidos carboxílicos. E aí, qual vocês acham que é? C? Como que é? A C? É. Por que a C? Ah, não sei. Amina. A albumina, que é uma macromolécula de peso molecular, encontrada na clara do ovo. E é uma proteína formada pela reação entre... É uma proteína. Então, vocês lembram que compõe uma proteína? Isso, né? Aminoácidos. No caso, tem amina nos É aminoácidos. aminoácido. Uhum, exatamente. Tem aminas nos aminoácidos, né? Mas, Ah, entendi. mas as proteínas são compostas por aminoácidos. Os fenilcetonúricos têm falta de uma enzima no fígado responsável pelo metabolismo do aminoácido fenilalanina. Para que essa substância não se acumule no sangue, sua dieta alimentar deve restringir, dentre os nutrientes mencionados a seguir, essa aqui eu achei, quando eu li, achei meio confusa, mas basicamente bom, no caso aqui, se a gente está falando, né, de aminoácidos, né? Proteína? Exatamente, né? Exato. São as proteínas, a partir de alimentos proteicos, né, com bastante proteína que o corpo produz, né? São desses alimentos que o corpo retira, né? Que o corpo absorve aminoácidos. Então, é proteínas. Então, essa aqui, eu vou a 5. Converte em 1995. A hidrólise de um peptídeo rompe a ligação peptídica, originando aminoácidos. Quantos aminoácidos diferentes se formam na hidrólise total do peptídeo representado a seguir? Essa aqui assusta um pouquinho, mas dá para fazer. Vocês têm um palpite? Essa cadeia longa aqui assusta, né? Um pouquinho. 4? Mas por que 4? Ai, não faz essa pergunta. É porque tem quatro grupos amina. Uhum. De fato. Então eu ia perguntar se vocês lembram, né, né, como são compostos os aminoácidos e como funcionam as ligações peptídicas, mas pelo visto vocês lembram. É Né? um grupo amina, um grupo carboxila Um radical, e eu acho que e um carbono. tudo ligado num carbono que é ligado no hidrogênio, né? Exatamente. Daí aqui no caso, aparentemente, a gente tem um aminoácido, dois, três, quatro e 5. Na verdade, são 5, Ah, só que os da ponta são iguais. Eles meio que têm o mesmo radical, sabe? Que é hidrogênio. Então, os da ponta são iguais.
Daí, no caso, né, a questão está perguntando quantos aminoácidos diferentes, né, que são produzidos, né, que são formados. Então, no caso, a resposta é 4 mesmo. Muito bom. Oi, eu sou... Tá, peste. O que está acontecendo? O que está rolando? Tá tudo bem? O que houve agora? O que acabou de acontecer? Estou confuso. Não, é que eu me confundi aqui com o negócio do microfone e fez o eco. Então, eu sou nova no curso. Aí, tipo assim, eu comecei um dia desses. Aí, como eu sei quando começa cada cadeia de aminoácido? Ó, é o seguinte, eu peguei até uma imagem aqui para explicar, né? É o seguinte, a gente tem, né, o aminoácido, ele é composto, né, por um carbono central ligado a um grupo amina, um grupo carboxila, um radical, que é variável, e um hidrogênio. O que acontece é que quando você tem dois aminoácidos, o grupo, deixa eu fechar aqui, esse grupo, né, hidroxila, esse OH, ele reage com um dos hidrogênios do grupo amina do outro aminoácido. Então você tem a formação de água nesse processo e, né, daí esse carbono fica com uma ligação, né, uma ligação em aberto, e esse nitrogênio também, então eles se ligam. Então o que acontece quando você tem essa molécula aqui, por exemplo, você tem isso aqui, você tem essa estrutura aqui, essa molécula, que é um aminoácido que está conectada, né, com um grupo amina de outro aminoácido. Então, quando você tem esse N aqui, significa que o que está para a esquerda, por exemplo, é um aminoácido, sabe? O que está para a esquerda desse nitrogênio aqui é um aminoácido. Então, aqui você tem esse nitrogênio, um aminoácido, esse nitrogênio, daí com o aminoácido ligado, esse com aminoácido, esse com aminoácido e esse em si é um aminoácido também. Deu para entender, mais ou menos? Entendi, muito obrigada. Desculpa aí pelo negócio anterior, tá? Ah, não, sem problema, só fiquei confuso. Então, isso no caso, os dois do canto, né, esse aminoácido aqui e esse aqui, eles são iguais, eles são o mesmo aminoácido, basicamente. Então, a resposta é 4, né, porque né, a questão está perguntando quantos aminoácidos diferentes são formados, né, da hidrólise. Então, aqui a gente tem 5, mas são 4 diferentes. Então, a resposta correta é a C. As proteínas alimentares ingeridas pelos animais não são absorvidas como tais. Eles as degradam por meio de enzimas, rearranjam-nas e assim produzem suas próprias proteínas. Os animais ingerem alimentos proteicos para suprir seus organismos de... Qual a resposta? Ácidos carboxílicos, açúcares, glicerídeos, aminoácidos, glicogênio. Acho que é glicogênio. Glicogênio? O que é glicogênio? Era glicogênio mesmo? Oi? Se a resposta é glicogênio mesmo? Porque Não sei. eu acho que é a reserva energética dos. Eu acho que é tipo isso. É glicogênio, vocês acham que é a resposta? Alguém pensa tem uma opinião diferente? Tem um chute diferente? Não? Não é aminoácidos? Isso, é aminoácidos. O glicogênio, no caso, ele é um carboidrato.
ele é um polissacarídeo que serve de reserva, né, energética para os animais e para os fungos. Da glicogênio é, né, um carboidrato e os aminoácidos, né, são as unidades, as proteínas. Então, quando um animal, né, quando ele ingere, né, proteína, um alimento proteico, carne, por exemplo, ele meio que desconstrói, né, o alimento e absorve os aminoácidos que o compõem. Então é isso mesmo, aminoácidos. Ácido carboxílico é ácido, não é outra coisa, açúcares também são carboidratos, glicerídeos também. A resposta é aminoácidos. Então tá certinho. Alguma dúvida? Deu para entender? Deu para entender, sim. De boa, certo. Eu só confundi as proteínas com os carboidratos. Ah, tá, de boa. O estudo realizado da Unifesp revela que a má nutrição na infância é a maior causa de hipertensão e doenças cardíacas em adultos e adolescentes de baixa renda. Depois das mortes violentas, a hipertensão é apontada como maior causa de mortalidade entre a população de baixa renda. Esse quadro coloca os brasileiros pobres com a mesma expectativa de vida encontrada em países como o Afeganistão, cuja média de vida é 47 anos. A pesquisa indica que o maior problema na alimentação da população carente é, além da falta de alimentos, a ausência de aminoácidos. De acordo com a pesquisa, a inclusão, por exemplo, de carne e feijão seria suficiente para corrigir a falha. O estudo revela, portanto, a falta principalmente de alimentos ricos em carboidratos, considerados alimentos energéticos e presentes nos ovos e verduras, lipídios, de grande importância para o metabolismo celular e presentes nas batatas e tubérculos, proteínas, considerados nutrientes construtores e presentes no leite e nos peixes, vitaminas hidrossolúveis, que transportam nutrientes para as células e presentes nas frutas e legumes, os sais minerais, que fornecem energia necessária para o organismo e presentes em cereais e condimentos. Qual vocês acham que é? Eu tô entre a C e a E. Então explique explique seu raciocínio. Peraí. A C, porque fala de aminoácidos, né? Proteína, aminoácido. E a E porque fala de cereais. Aí fala de sais minerais. Sim, aí fala que são presentes nos cereais. Aí, Sim, os presentes arroz cereais. e feijão, eles são cereais, não são? Arroz e feijão são. Ah, é carne e feijão. Ah, então é proteína mesmo. Exatamente. Né, aqui tá falando que eles Arroz não... e feijão não é carboidrato? Deixa eu checar aqui exatamente qual a definição de cereais. Perdão, não lembro. Às vezes eu não Cereais é lembro tipo das grãos, coisas. né? Vamos ver. Mas eles têm carboidratos, né? Deixa eu checar aqui. Como se define cereais, plantas... cereais e grãos são a mesma coisa, basicamente. Cultivados por seus frutos comestíveis, então arroz são cereais, arroz e feijão são. Feijão não tenho certeza, porque feijão na verdade é semente. Mas o arroz é o fruto, ele é um cereal mesmo. Arroz, milho, eles são cereais. O feijão eu acho que não. Ou não sei, não tenho certeza. Agora, depois eu checo certinho. Mas essa questão deu para entender, né? Que como a população carente, né? Eles não tinham aminoácidos, não, a alimentação deles não abrangia aminoácidos, né? Então eles deveriam adotar alimentos com alto teor de proteínas, com bastante proteínas. Deu para entender, né? Certinho? Beleza? Sim, deu para entender. Certo. Eita. A estrutura primária de uma proteína é determinada primária.
por sua forma tridimensional que dá origem às estruturas secundárias, pela sua disposição espacial originada pela interação da cadeia peptídica, pela sequência dos aminoácidos na cadeia peptídica, pela divisão das estruturas secundárias, pela quantidade de colágeno presente. Qual vocês acham que é? Vocês têm uma ideia? Eu acho que é a letra C, sequência de C. aminoácidos. Uhum. Por Sim, que é C? C. Por que C? Porque quando ela tá na estrutura primária, ela é só tipo como se fosse uma linhazinha de aminoácidos ligados pela ligação. Exatamente. É a letra C mesmo, né? Você só tem uma linhazinha, como eu até coloquei no slide, né? Você só tem né, os aminoácidos agrupados, né? Como se fosse uma cobrinha, um trenzinho. Daí, no caso, eles realmente formam uma estrutura primária. Daí, no caso, na B, eu acho que no caso da B, seria uma estrutura secundária, que é quando né, a própria cadeia de aminoácidos começa a interagir, eles assumem outro formato. Da divisão, as outras não fazem sentido nenhum. Então, a resposta aqui é C mesmo. Pelas sequências de aminoácidos da cadeia peptídica. Deu para entender? Tudo certinho? Tudo certo. Beleza. Os aminoácidos apresentam quimicamente um carbono central onde eles estão ligados. Em relação a isso, assinale a alternativa correta. Então, aqui né, a gente tem, teoricamente, né, os compostos, né, os elementos que estariam ligados a esse carbono central. Então, qual vocês acham que é? Vocês lembram né, da composição do aminoácido? A C? Por que a C? Porque sim. Também acho. Porque sim. Porque tem um grupamina, um carboxila, um radical e o hidrogênio. É C mesmo, é C mesmo. Você só tem né, um de cada, né? Porque no caso, nas outras, eles vão entender que, sei lá, você tem 3 grupos carboxilas, não faria nem sentido, né? As outras não fazem sentido até porque o carbono ele é capaz de fazer somente 4 ligações, né? Então aqui se você se tivesse um grupo amino e 3 hidrogênios, você não tinha espaço para mais nada. Daí você teria, sei lá, imagina isso aqui, por exemplo, você tem 4, né? 4 aqui, 5, você tem 9 ligações no carbono só. Não faria sentido, né? Carbono mutante. E aí, no caso, a resposta é C mesmo. Você tem um grupo de cada. Daí você tem um hidrogênio e um radical, no R, que é a variável. Certinho. A gente tá indo rápido hoje. 10. As enzimas estão presentes em pequenas quantidades no organismo. Elas são moléculas extremamente específicas, atuando somente sobre um determinado composto e efetuam sempre o mesmo tipo de reação. Em relação às enzimas, foram feitas 4 afirmações. 1. Enzimas são proteínas que atuam como catalisadoras de reações químicas. É correto ou é falso? Eu acho que é falso. Por quê? Eu acho que tá certo. Ela não ajuda a acelerar uma reação química no corpo? Elas são catalisadores, né? Exatamente, essa tá correta. São proteínas que atuam como catalisadores. 2. Cada reação química que ocorre em um ser vivo geralmente é catalisada por um tipo de enzima. Correta ou falsa? Correta ou errada? Acho que tá Acho que verdadeira. tá certa. Sim, né? Exatamente. Para cada tipo para cada tipo de reação você tem um tipo de enzima diferente. Então essa está correta mesmo. 3. A velocidade de uma reação enzimática independe de fatores como a temperatura e o pH do meio. Eu acho que É depende, falsa. né? É falsa. É falso. Porque depois de um tempo ela para de agir. Uhum. Ela satura, que é
que a professora falou, ok. Elas ficam, essa turma, elas ficam... Eu só coloquei no slide a palavra e desnaturam. Enrugadas. Então, sim, ela depende de fatores como temperatura ou pH. A quarta, as enzimas sofrem um processo de desgaste durante a reação química da qual participam. Correto ou falso? Eu acho que é falsa essa. Pra mim é verdadeira. Por que é verdadeira? Ou falsa? Porque não tem alternativa pra ser falsa. Não? Não. Como assim não tem alternativa para ser falsa? Porque. Aí, ó. Se ela for falsa. Ah, tem sim. Esquece. Então, você acha que é verdadeira ou é falsa? É verdade. É falsa, falsa. Falsa? É falsa, né? Elas não se desgastam, né? Elas só participam, né? Elas reagem com o composto e depois elas voltam ativas, né? Elas ficam disponíveis de novo. Fui tapeada. Então, fui tapeada. Você se enrolou com a questão. Então aqui, no caso, a alternativa é A, né? Alternativa A. Certinho. Vamos para 11. Não é a C? Não, é 1 e 2, que É são a as B. verdadeiras. Daí vamos para 11. Leia atentamente o texto e responda ao que se pede. A maciez da carne de peru para o Natal depende de certa habilidade no cozinhar, pois a desnaturação do colágeno e a coagulação das proteínas dos músculos, actina e miosina, ocorrem em temperaturas e velocidades diferentes nas diversas partes do peru. Deve-se saber que o ideal para a maciez da carne do peru é que a temperatura no interior dele atinja 70 graus e que é indispensável para transformar o colágeno em gelatina e proporcionar a coagulação dos músculos. Todavia, quanto mais tempo o peru ficar em alta temperatura, mais água ele perde e mais risco corre de sua carne ficar com a conhecida secura do peru de Natal. O tempo ideal de cozimento de um peru de 5 quilos a 160 graus é de 3 horas e 35 minutos. Marque a opção correta relativa a tópicos retirados do texto. As proteínas complexas são formadas exclusivamente de aminoácidos. A glicina é um glicídio e responde por 33% da composição do colágeno. A albumina encontrada na clara do ovo é uma proteína complexa e sofre desnaturação quando aquecida. A actina e a miosina são proteínas e as unidades básicas das moléculas de proteína são os aminoácidos. Qual vocês acham que está correta? Essa é meio chatinha, né? A C? Por que a C? Porque. Eu não sei explicar, mas eu acho que é a C. Você acha que é a C? Alguém acha diferente? Ah lá, você perguntou é porque tá errada. Será? Não tem. Ninguém tem outro palpite? Não? Pessoal? Não, essa aí eu não sei, não. Não. No caso, não é a C, porque se não me engano, a albumina. Eu não sei se ela. Não sei. Ela deve se encontrar na clara do ovo, né? Ela é mais. Se não me engano, proteínas complexas são aquelas de estruturas quaternárias, né? Que você tem, na verdade, interação entre várias proteínas, né, entre várias cadeias. Então, não é o caso da albumina. Eu acredito que não seja a correta, porque, né, não são formados exclusivamente por aminoácidos, são formados por proteínas inteiras. A B é a glicina, né, não é um glicídio, a glicina é uma proteína.
essa de fazer como parte da composição do colágeno eu realmente não sei dizer, mas a glicina é uma proteína, não glicídio. Então a correta é a B, né? A quitina e a miosina são proteínas que fazem parte da composição dos músculos e as unidades básicas moléculas de proteínas são aminoácidos. Eu achava que não era a da quitinemiosina, porque eu lembrei o negócio dos molúsculos, que fazia Ítalo, Como que é? que eles, Os músculos. os molúsculos, que ele compõe tipo aquela casquinha, esqueci o nome agora. Ah, tá. Os moluscos têm aquela concha, né? É, a concha. Eu não achei que fosse essa. Mas a concha é quitina. É de quitina. Ah, sim, entendi. Quitinosa. A quitina é uma proteína que faz parte da composição dos músculos. Se não me engano, é a dos moluscos, né, dos caracóis, ela é composta, não sei se é por quitina ou por carbonato de cálcio, ou dos dois, eu não lembro exatamente. Mas é por uma estrutura bastante rígida. Ela tem carbonato de cálcio, mas não sei se tem quitina também. Mas aqui dá para entender? Porque essa é a correta, porque a D é a correta. Que quitina e miosina são proteínas e tal. Essa questão Certinho? é confusa, mas tá Ela tudo é bem. confusa. Eu li ela, achei nada a ver, e se eu estivesse fazendo vestibular, eu ia ficar muito irritado com ela. Ela é muito aleatória. Large. A invertase é a enzima que hidrolisa a sacarose em glicose e frutose. Incubou-se em condições adequadas essa enzima com sacarose, de tal forma que a concentração inicial em milimoles por litro de sacarídeo fosse de 10 milimoles. Observe os gráficos a seguir. E daí tem os gráficos aqui. Questão de gráficos são péssimas, eu não gosto. Não dá pra mim. Mas tem que fazer. A gente tem que dar uma olhada, pelo menos. Aquele que melhor representa a variação das concentrações em função do tempo de incubação da sacarose e da glicose é o número. Essa também é meio confusa, né? Meio chatinho. Mas vamos lá, a gente consegue. Então, vocês têm algum palpite? Peraí, qual que é, professor? Qual que é a pergunta? É. Aquela que melhor representa, né? O gráfico que melhor representa a variação da concentração em função do tempo de incubação da sacarose e da glicose é o número. Que aqui, né, você tem, né, você tem a sacarose que está reagindo com uma enzima e ela está sendo, né, separada, hidrolisada em glicose. Né? Por que que é um? Ah, o desenho é mais bonito. O desenho é mais bonito. Alguém, então seu palpite é um, né? Aham. Alguém Meu tem palpite é outro bem músico dela. Eu pensei o mesmo que ela. Só porque o desenho é mais bonito mesmo. Desenho mais bonito. Ótimo critério. Mas não é um. Ah, Tipo, a hidrólise da sacarose, ela ocorre de forma gradual, né? Então, no caso, a variação deveria ocorrer no mesmo ritmo, né? Então, não sei se eu vou conseguir explicar direitinho, mas, tipo, as linhas deveriam ser meio que equivalentes, sabe? Porque enquanto você tá tendo uma variação para menos sacarose, você está tendo menos sacarose, você está tendo mais glicose no mesmo ritmo. Qual é a relação da glicose com a sacarose? Que eu não entendi direito. É assim, você tem a sacarose, que é um disacarídeo, né, que é composto por glicose e frutose. Daí, no caso, você está tendo, né, daí colocaram a sacarose para reagir com uma enzima e ela está sendo dividida, né? Ela está deixando de ser sacarose e está virando glicose, sabe? Ela está hidrolisando a sacarose e está transformando a sacarose em glicose. Então aqui no caso, né, você tinha uma concentração
em... no início você tem uma concentração de 10 milimoles de sacarose, que ela está sendo hidrolisada. Daí, enquanto a sacarose, a quantidade de sacarose, a concentração de sacarose cai, a de glicose aumenta. Mas ela tem que aumentar no mesmo ritmo que a concentração de glicose, ela tem que aumentar no mesmo ritmo que a da sacarose diminui. Deu para entender, mais ou menos? Acho que deu. Você pode passar os outros desenhos, então? Uhum. Você quis dizer que a transformação da sacarose é proporcional à da glicose, né? Isso, Quanto menos sacarose, mais glicose. exatamente. Ah, obrigada. Esse aqui eu acho que vocês conseguiram ver. Vocês têm algum outro palpite? Peraí. Com base na minha observação, todos os gráficos parecem iguais. Presta atenção aqui na concentração. Você tem 10, né? Você tem 10 milimoles de sacarose. Uhum. Então, teoricamente, você não pode ter mais do que isso de glicose. Que nem acontece nesse gráfico, por exemplo. Tá vendo? Então, Que a sacarose caiu, daí a glicose foi lá para cima, né? Surgiu glicose do além. Invocaram glicose aqui. Então, não pode ser A4, por exemplo. pode ser o. Eu tô entre o 2 e o 3. É. Parece igual. Por que parece igual? Porque os dois, tipo, tá na Tá metadinha. caindo, né? É. Você tem algum chute? Eu chuto 2 porque eu acho que a proteína não é uma substância... Tipo, eu acho que glicose não é uma substância pura, igual a água. Aí, por isso, tem a curva, eu acho. Eu não sei se é exatamente por isso, mas realmente é A2, né? Você, como eu comentei anteriormente, a atividade da enzima é gradual, né? Então, o gráfico tem essa curva. Então sempre vai ter essa curva com enzima. Exatamente. Então, quando a quantidade de sacarose vai diminuindo, vocês veem que a de glicose vai aumentando mais ou menos na mesma taxa, no mesmo ritmo. Uhum. Então é por isso que essa é a correta. Beleza. Essa aqui diminui, diminui, essa aqui aumenta no mesmo ritmo, assim. Então, essa dá para entender? Pertinho? Essa aqui eu ficaria confuso também na hora do vestibular. Acho que eu ia acabar chutando por qual é o mais bonito também. Tá, mas vamos lá. 13. Ia chutar errado, então. Não sei, a minha opinião de qual é o mais bonito poderia ser diferente. Daí, 13. Quando aumentamos gradativamente a temperatura do meio em que se encontra uma enzima, que está abaixo da temperatura ótima, sua atividade catalítica aumenta, atinge um ponto máximo e depois diminui, diminui, atinge um ponto mínimo, depois Acho que a aumenta. letra A, Por que a letra A? ela. Porque eu acho que ela sobe até a temperatura até a temperatura limite e depois ela para. Quer dizer, ela não para, mas ela tipo, desacelera. E é isso mesmo, você não deixou nem eu terminar de ler. Estou chateado. Professor, você tá falando alguma coisa? Desculpa. Eu tô falando muito baixo? Desculpa. Não, o volume pra mim tá bom. Ah, tá. É que eu só brinquei, né? Que ela não deixou nem eu terminar de ler. Porque é A mesmo, né? No caso, pelo que eu entendo, as enzimas, em geral, elas acabam estando localizadas em locais com a temperatura, né, um pouco abaixo da temperatura ideal, né? Em que a enzima funciona em máxima
no ritmo máximo. Então, quando tem aumento da temperatura, ela realmente, né, ela fica mais, ela aumenta um tanto, né, atinge o ponto máximo, depois ela para. Então é A mesmo, né? Tipo, ela não diminui porque não faz sentido, né? Se ela está abaixo da temperatura ótima, não faz sentido ela diminuir. Aumenta indefinidamente, não. Né? Não faz sentido ela aumentar para sempre, assim, né? Ela tem um limite do quanto ela funciona. A D não é porque ela não diminui, né? E não permanece constante. Então é a mesmo. Certinho? Deu para entender? Vocês estão me ouvindo? Sim, dá para entender. Beleza. Daí é 14. Mais uma questão de gráfico. O gráfico da atividade enzimática em função da temperatura, que comprovaria a questão anterior, está representado na alternativa. Deixa eu ver. Eu ia chutar a letra C. Então explique, comente. Porque na outra questão ele dizia que ele estava abaixo, aí ele subia, depois descia. Isso mesmo. É a C mesmo, né? Que aqui, né, a atividade ela vai aumentando, atinge uma máxima aqui, né? Daí ela cai. É isso mesmo. Certinho. E agora que é a última que eu preparei, que eu peguei, né? Que eu dei uma lida antes. Que é essa do gatinho, uma questão sobre gatinhos. Considere um gato siamês que difere de outras raças de gatos por sua pelagem característica, escura nas patas, no focinho e no pavilhão auditivo, contrastando com o resto do corpo, onde é clara. As regiões escuras são as mais frias e nelas a substância que controla a produção do pigmento responsável pela pelagem escura é ativa. Enquanto as claras, que são quentes, essa substância é inativa. Pela sua ação no escurecimento da pelagem do animal, conclui-se que essa substância é um glicídio, um lipídio, uma enzima, um glicosaminoglicano, uma vitamina. Isso é uma alteração no fenótipo, né? Hum, Eu acho que é uma enzima. Explique, comente. Eu não sei bem explicar porquê, mas eu acho que, para mim, faz mais sentido. Alguém tem alguma outra opinião? Vou no dela também. Na enzima? Realmente, a resposta é enzima. No caso, pelo que eu entendi aqui, no gato, né, você tem o gato que nas regiões mais escuras são mais frias, então significa que elas estão na temperatura ideal, né, para essa enzima funcionar. Então elas acabam produzindo esse pigmento que escurece nessas partes do gato. Enquanto as partes claras, né, que são mais quentes, elas meio que estão acima, né, da temperatura ideal, da enzima, então ela fica inativa e essas partes ficam sem pigmentação. Então é uma enzima mesmo. Então acho que aqui é isso. Eu vi que no Drive a professora deixou uma listazinha, acho que com 4 questões sobre proteínas também. Vocês querem dar uma olhada? Sim, pode ser, por favor. Vamos ver. Eu possivelmente vou ficar meio confuso porque eu não. Eu até dei uma olhada, mas eu não resolvi as questões. Então, se eu acabar me enganando assim, eu peço perdão já. Exercícios proteínas. Questões básicas. Isso aqui. Opa! Ninguém viu o gabarito, né? E não deu tempo, né? Não deu tempo. Não deu tempo, opa. Quase vacilei aqui.
Questões básicas. Atente à seguinte representação químico-estrutural de um aminoácido. Considerando a figura acima, assinale a afirmação verdadeira. Observa-se a presença de um carbono central responsável pela diferenciação entre os 20 aminoácidos. O que vocês acham? Que essa está correta ou... Tem um carbono central, né? Mas é ele que é responsável pela diferenciação? Não. Não, né? É esse radical aqui. O quarto ligante é um radical chamado genericamente de R, ou cadeia lateral R, que forma constante ou inalterado de... Pera, o quarto ligante é um radical chamado genericamente de R, ou cadeia lateral R, que forma constante ou inalterado nos 20 aminoácidos. Não. Não, né? Porque o R que varia, né, para cada aminoácido. Diferente. Um grupamento carboxila, um grupamento amina, um grupo R e um átomo de hidrogênio estão ligados ao carbono central. Sim, tá correto. Sim, né? Essa aqui está correta. Vamos ver a D. Além desses 20 tipos de aminoácidos principais, há alguns aminoácidos especiais que só aparecem em alguns tipos de proteínas e não possuem o grupo amina. Não faria nem sentido, né, ser um aminoácido sem o grupo amina, porque a molécula chama aminoácido, né, por causa do grupo amina e do carboxila, né, que é um ácido. Então, você ter um aminoácido sem amina não faz sentido. Então, essa aqui, a resposta é a C. Grupamento carboxila. Né? Grupamento amina, grupo R, certinho. Na presença de certos solventes, as proteínas sofrem alterações tanto em sua estrutura espacial quanto em suas propriedades biológicas. No entanto, com a remoção solvente, voltam a assumir sua conformação e propriedades originais. Essas características mostram que a conformação espacial das proteínas segue um tipo de estrutura das moléculas. Acho que está meio mal escrito aqui. As características mostram que a conformação espacial das proteínas corresponde ao seguinte tipo, né, de estrutura para essas moléculas. Essa aqui eu não vou ser sincero para vocês, eu vou ter que pesquisar aqui. É assim mesmo, vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Eu tive esse conteúdo na faculdade, mas foi lá em agosto, eu não lembro direito das coisas. Então, deixa eu ver aqui. Mas enquanto isso, vocês podem ir pensando também. George. A quaternária e a terciária, elas voltam ao normal depois que elas sofrem alteração? Se não me engano, não. Eu chutaria A. Ah, Ah, tá, aqui a pergunta certa é assim. Essas características mostram que a conformação espacial das proteínas depende do seguinte tipo de estrutura de suas moléculas. Daí que segundo a resposta aqui, é primária, né, é A mesmo, né, e a resolução. O dobramento das proteínas depende de sua sequência primária. Faz sentido. O solvente desnatura a proteína, desfazendo a estrutura terciária, sem a quebra da estrutura primária. Quando o solvente é retirado, né, como não houve a quebra da estrutura primária, né, sequência de aminoácidos, a proteína pode voltar até a mesma forma final. Saquei. Então, né, todas as outras, né, todas essas estruturas, né, a secundária e a terciária, acho que a quaternária não, mas até a terciária, elas são compostas, né, elas acabam sendo formadas pela interação das moléculas, né, dos aminoácidos a partir da estrutura primária. Então, se depois, né, que esse solvente é retirado, essa proteína, né, pode voltar a assumir a outra forma. Eu acho que a quaternária, ela não se encaixa nessa questão porque ela não é formada por uma proteína só, ou por uma cadeia só, eu acho. Ela é uma coisa meio louca, assim, de várias cadeias de aminoácidos. Então não depende só de uma.
Mas no caso aqui é a A mesmo, né? Porque a partir dessa cadeia primária pode-se ter uma secundária e uma terciária. Então deu para entender? Sim, deu. Uhum. Seus adicionais. As proteínas são moléculas complexas formadas por unidades denominadas, né, na coluna, que se unem a umas às outras por... Cada unidade é formada por um átomo de carbono ao que se liga um grupo, né, um grupo lacuna que apresenta um átomo de nitrogênio e um radical de estrutura variável. Os termos que completam corretamente os espaços em branco são, pela ordem, e aqui estão as alternativas. Aminoácido, ligação peptídica, amina e um grupo carboxila. Acho que é a letra Deixa eu ver. C, eu acho. São Letra... unidades aminoácidos, que é outra por ligação peptídica, a unidade formada por um átomo de carbono que se liga a um grupo carboxila, depois um grupo amina que apresenta um átomo de nitrogênio. Então é a C mesmo. É a C. Um grupo, né? Então, né? Proteínas são moléculas formadas por unidades denominadas aminoácidos que se unem umas às outras por ligações peptídicas. Cada unidade é formada por um átomo de carbono, ao que se liga um grupo carboxila, um grupo amina, que apresenta um átomo de nitrogênio, e um radical de estrutura variável. Então é assim mesmo. Beleza. Dá para entender? Acho que essa aqui é simples também, né? Então vamos para a última. Rapidinho, peptídeos são o que mesmo, a definição? A ligação peptídica são as ligações entre aminoácidos. Ah, beleza. Uhum. A ligação glicosídica, nossa. Isso aqui é fácil, né? Você ir eliminando, né? Atualmente, as pessoas têm muita consciência em relação à alimentação saudável, sabendo que os alimentos podem ser classificados em carboidratos, gorduras e proteínas. Essa é a alternativa que apresenta o exemplo de carboidrato, gordura e proteína. Acho que não deu tempo de vocês verem o gabarito dessa também. Ah, Ah, né? Macarrão e gema de ovo e carne, né? Macarrão, carboidrato, gema tem bastante gordura e a carne é a proteína. Exatamente. A professora disse bem na aula que a gema é a parte que tem mais gordura e a parte da clara é a que tem mais proteína. Proteína, né? Uhum. Exatamente. Então aqui eu acho que é isso. Acho que a gente acabou terminando bem antes. Eu acho que para a próxima semana eu vou preparar uma quantidade maior assim, de questões para ocupar mais tempo. Mas vocês acham que foi bom? Vocês conseguiram entender? Deu uma ajudada? Sim, professor, foi muito boa a aula. É bom? Obrigada. Uhum, beleza. Amanhã a professora Emily ela vai passar tipo uma introdução sobre as organelas das células, né? Porque nas questões que ela resolveu semana passada, tinham várias questões que pediam para você associar, por exemplo, uma estrutura de uma bactéria, a função de uma estrutura de uma bactéria, a função de uma organela, por exemplo. E como essa questão das células, nas organelas, eu acho, né, a gente acha que é meio complicadinha, machetinha, acho que quanto mais vocês puderem ver, melhor. Né? Então é isso. Amanhã ela vai passar sobre organelas, sobre células e organelas. Certinho? Tudo bem? Certo. Uhum. Então, acho que é isso. Vocês vão participar da... Vou interromper aqui a gravação. Vocês vão participar da aula mais tarde?